E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar uma olhada num texto fascinante, que detalha um dos momentos mais críticos que qualquer grupo de pessoas pode enfrentar, sabe? Uma transição de liderança gigante. Olhando para esse documento, a gente não está só lendo história antiga, a gente está analisando um verdadeiro estudo de caso sobre comando, estratégia de sucessão e como mobilizar uma comunidade inteira. O texto joga a gente bem na hora em que um líder lendário sai de cena e uma nova figura precisa assumir as rédeas imediatamente. Porque pensa bem, quem é que assume a bronca quando um grande líder vai embora? Essa é a crise central que dá o pontapé inicial na nossa conversa de hoje. Quando aquela figura que guiou, protegeu e ensinou uma nação inteira simplesmente desaparece de repente, o vácuo de poder e a incerteza podem ser esmagadores. É um momento de vulnerabilidade total e o relato que a gente vai ver responde essa pergunta monumental com uma clareza e uma precisão absurdas. Bom, então vamos mergulhar nisso. Seção 1. O fim de uma era. Moisés não está mais aqui, e o povo está literalmente na beira do Rio Jordão. O cenário não poderia ser mais dramático. Moisés, aquele líder lendário, faleceu. E a transição é um contraste forte e irreversível. De um lado, o peso da figura de Moisés. Do outro, o texto apresenta o sucessor, Josué, filho de Num, que até então era só o ajudante. Imagina a pressão. A responsabilidade cai toda no colo dele da noite para o dia. O Josué recebe a missão de não apenas substituir uma lenda, mas de liderar todo esse povo na travessia do Rio Jordão rumo ao desconhecido. Para entender o tamanho da encrenca, olha só a escala do que Deus promete para ele. O texto descreve os limites de um território gigantesco. Vai desde o deserto até o Líbano, engloba o grande rio Eufrates, que é toda a terra dos hititas, e vai até o Mar Grande lá no oeste. É terra que não acaba mais. O desafio do Josué não é organizar uma pequena mudança, mas sim uma campanha continental colossal. O que nos leva à seção 2, a fórmula do sucesso. Como exatamente ele ia dar conta disso tudo? Com um desafio geográfico desse tamanho, a gente espera o quê? Um manual super detalhado de táticas de guerra, certo? Mas não. A base da confiança do Josué não é o tamanho do exército, mas uma garantia fenomenal. A promessa divina diz: como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei. Ou seja, ninguém ia conseguir resistir a ele. Essa é a transferência definitiva de autoridade. O novo líder ganha exatamente o mesmo respaldo absoluto do seu antecessor. E aí que entra a parte principal. Com todo esse respaldo, a ordem é surpreendentemente simples em palavras, mas profunda demais no significado. Seja forte e corajoso. Na verdade, o texto usa essa frase repetidas vezes, como uma âncora. Não é só um incentivo do tipo, vai lá, campeão, é um mandato sério. É o motor que vai capacitar o novo líder a conduzir a galera toda. Só que coragem, por si só, precisa de uma bússola, né? Para ter sucesso, o Josué precisa seguir passos muito exatos. Primeiro, obedecer a toda a lei que Moisés deixou. Segundo, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. E terceiro, meditar nas palavras dessa lei dia e noite. É um foco inabalável no plano, combinando muita bravura com uma obediência estrita. E isso mostra brilhantemente como funciona a mecânica de causa e efeito aqui. O resultado de seguir esses passos não fica ao acaso. O texto promete na lata que, fazendo isso, o líder fará os seus caminhos prosperarem e será muito bem-sucedido por onde quer que ande. A prosperidade está diretamente ligada a seguir o manual de instruções. Beleza. Seção 3. O povo se prepara. Hora de colocar a mão na massa e agir rápido. Assim que o Josué recebe essa ordem e entende que não é para ter medo, ele já entra em ação e a cadeia de comando roda liso. A estratégia faz todo o sentido prático. Os oficiais recebem ordens para passar pelo acampamento, mandar o povo preparar a comida, os suprimentos e se posicionar para atravessar o Jordão. Papum. Mas repara só nesse número, 3. 3 dias. É um prazo extremamente apertado que o Josué define. Imagina só, organizar milhares de pessoas, famílias inteiras, os rebanhos, toda a logística de provisões e se preparar para atravessar um rio enorme em apenas 72 horas. Isso cria um senso de urgência e um foco absurdo na comunidade. E aí chegamos na seção 4, uma promessa de união. O Josué precisava garantir que a galera estivesse 100% junta nessa. Porque a logística da comida era só um pedaço do problema. Tinha uma questão interna muito delicada.
Algumas tribos, como Ruben, Gade e a metade de Manassés, já tinham terras a leste do Jordão. Então qual foi o trato logístico? As mulheres, as crianças e os rebanhos deles ficariam lá seguros. Mas, em troca, os guerreiros dessas tribos teriam que cruzar o rio armados, bem na linha de frente, para ajudar os irmãos. Eles só poderiam voltar para casa depois que todo mundo garantisse a sua terra. E a resposta dessas tribos é um dos momentos mais incríveis de alinhamento no texto. Eles simplesmente dizem para o Josué: faremos tudo o que você nos ordenar e iremos aonde quer que nos enviar. Cara, é uma lealdade incondicional. A comunidade inteira, até quem já estava com a vida ganha, fecha fileiras atrás do novo líder. O texto faz uma ponte perfeita aqui entre o passado e o futuro. O povo afirma que, assim como eles obedeciam totalmente a Moisés, eles vão obedecer a Josué. Isso valida de vez a transição de liderança. Claro que tem uma condição, que bate certinho com a promessa divina inicial. A obediência a ele está ligada ao fato de que a presença de Deus continue com ele, exatamente como foi com o líder anterior. Para vocês terem uma ideia de como a coisa era séria, a consequência para quem saísse da linha era absoluta: a morte. Qualquer um que se rebelasse contra as ordens de Josué estava fora, sem espaço para dissidência. O grupo sabia que o sucesso e a sobrevivência dependiam totalmente dessa união inquestionável. E aí o relato fecha um ciclo narrativo que é simplesmente brilhante. Depois de prometerem tudo isso e estabelecerem as regras, o povo termina a conversa com Josué repetindo exatamente aquelas palavras capacitadoras que vieram de Deus: somente seja forte e corajoso. A instrução, lá do começo, vira literalmente o grito de guerra da própria comunidade para o líder deles. É de arrepiar. Bom, fechando a nossa análise, fica super claro que sucesso numa transição massiva dessas exige uma mistura de foco total, obediência a princípios claros e um grupo super unido. O que deixa a gente com uma pergunta final para pensar, que vale muito para os dias de hoje. Diante do desconhecido, como a gente vai se levantar e encarar nossos próprios desafios monumentais com força e coragem? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem a gente e até a próxima.